Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom nos reencontrarmos como irmãos, como irmãs, juntos por meio deste canal santo e bendito de comunicação, que temos a oportunidade de, enquanto irmãos, povo santo de Deus que somos, ouvirmos a palavra de Deus, a refletirmos e crescermos nesta dimensão da escuta da palavra e da prática da palavra por meio das nossas obras e ações. Hoje nós celebramos São Januário que fora perseguido pelo impiedoso imperador Diocleciano no século III. Foi martirizado, olha só, foi martirizado por ter confessado sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com mais 6 pessoas, diáconos e leigos. Os mártires, meus irmãos e irmãs, na vida da igreja, eles têm um papel importante e significativo. Por quê? Porque, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram fiéis até as últimas consequências, até mesmo com o derramamento do seu sangue, não numa cruz, talvez, mas sendo assassinados de formas bem complexas, e que nós possamos, ao olhar a vida de um mártir, contemplar a fidelidade que eles tiveram a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos e irmãs, o Evangelho é de São Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 15. Assim nos vai dizer a palavra. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas não colocaram em prática. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raízes. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, ensinando os discípulos, ele faz uma comparação.
A parábola nada mais é do que uma comparação que é feita para que, à luz desta parábola, Jesus pudesse fazer-se compreendido. E essa parábola que nós já ouvimos a um determinado domingo do mês de agosto, nós somos convidados hoje de forma muito tranquila, porque ela é explicada por Jesus. E nós podemos estar em uma das passagens da semente que caiu à beira do caminho, a que caiu entre espinhos, aquela que caiu sobre a pedra, ou aquela semente que caiu em terra boa. Porque na inconstância da vida, nós temos oscilações, mesmo de fé, de humor. Isso é comum da nossa realidade humana. Mas a palavra de Deus hoje, ela termina com uma palavra que não está na moda, que é a perseverança. Nós somos convidados, irmãos e irmãs, a perseverar diante da palavra de Deus e, por meio desta palavra, deixar que ela nos coloque de pé. Você que está nos acompanhando, você já ouviu em outro vídeo, para nós permanecermos de pé diante dos problemas. Diante do nosso Deus, nós dobramos sim o nosso joelho, porque nós reconhecemos nele o nosso único Salvador, o nosso único Redentor, somente aquele que é capaz de nos dar a vida em abundância e uma vida que é eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, todos nós, inclusive quem vos fala, é convidado a perseverar na oração, perseverar na comunhão dos sacramentos da igreja, para que nós possamos dar frutos e frutos de qualidade, porque o Senhor confia a cada um de nós, de acordo com a nossa vocação, de acordo com os nossos dons, de acordo com os nossos talentos, situações para que nós possamos administrar, e que nós sejamos, a exemplo daquele administrador fiel e justo, colocarmos a nossa vida a serviço de nossos irmãos e irmãs. Hoje, celebrando São Januário, melhor dizendo, que nós sejamos perseverantes até as últimas consequências da nossa vida, que nós possamos ter sim alegria, convicção de vida, perseverança na palavra do Senhor, porque muitos são os problemas e as dificuldades que nós vivenciamos. Mas aquilo que o Padre disse é muito verdade. Diante dos problemas, de pé, para mostrar para o problema o tamanho do nosso Deus, que é o Deus do impossível. Talvez você pode estar falando assim: Padre, mas o Senhor não conhece a minha vida. Bem-vindo também, você não conhece a minha e não sabe dos meus dilemas. E nós somos convidados a romper com a barreira, romper com os muros que muitas vezes nos puxa para baixo. Todos nós temos situações assim, mas a palavra de Deus nos exorta: perseverança na palavra, perseverança na oração, perseverar, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra de ordem para tempos atuais e para toda a nossa vida, seja qual for as circunstâncias. Que São Januário interceda por cada um de nós, para que nós sejamos cada vez mais fiéis ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.